Olá, são todos muito bem-vindos. Sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Então, bem-vindos então à nossa sétima aula, curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo, Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós vamos concluir o tema da aula passada, que é segurança no trabalho. Por isso, é a parte 2. Queria chamar a atenção que a nossa aula de hoje será bastante densa em termos de teoria, né? Porque nós vamos ter que abordar algumas leis, algumas normas regulamentadoras. Já começamos a falar na aula passada, que orientam então a segurança do trabalho para os vendedores no varejo e para todos os profissionais que trabalham em ambientes fechados, né? Então vamos à nossa aula de hoje. Os equipamentos. Os equipamentos de proteção podem ser de uso coletivo ou individual. Equipamento de proteção coletiva. Então, EPC. O que é o EPC? É sigla de equipamentos de proteção coletiva. São aqueles instalados em locais de trabalho para proteger todos que ali realizam suas tarefas. Exaustores, ventiladores, barreira de proteção contra luminosidade, radiação, extintores de incêndio, hidrantes e mangueiras, detetores de fumaça, fusíveis e disjuntores, protetores de máquinas, etc. Então, aqui nós temos uma alegoria, né? Uma imagem para chamar a atenção para vocês dos EPCs. Os EPCs são todos aqueles equipamentos que fazem parte do ambiente de trabalho e que protegem coletivamente as pessoas contra acidentes, né? Um ambiente onde exista muita fumaça ou poeira, exaustores. Local que exista perigo de incêndio, você ter extintores logo próximos, os hidrantes, mangueiras, detetores de fumaça para que os sprinklers, né, são dispositivos que jogam água quando o calor atinge ou a fumaça atinge detetores, né, são equipamentos de proteção coletiva. Vamos agora aos EPIs que estamos sempre falando. Equipamentos de proteção individual, EPI. Segundo a norma regulamentadora número 6, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Definição, conseguimos no site do Ministério do Trabalho e Emprego, norma regulamentadora número 6, equipamento de proteção individual. Certo? Disponível então aqui nesse link, nós acessamos hoje, dia 19 de 2022. De frente, grande parte das empresas, o vendedor de comércio varejista não necessita fazer uso desses equipamentos. Porém, a atividade também merece cuidados, principalmente no que se refere à ergonomia, conforme veremos ainda nesta aula. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre ergonomia. É uma área da ciência que estuda a adequação do homem à máquina, também ao ambiente de trabalho, gerando a ele menos estresse e menos cansaço. Também possibilita prevenir doenças que surgem no ambiente de trabalho, né? Então, alguns exemplos temos aqui. Pessoas que trabalham muito tempo em pé podem sofrer lesão, esforço repetitivo, que é o LER, ou distúrbio osteomuscular, desculpem, relacionado ao trabalho. A sigla é DORT. Né? Então, DORT e LER são as doenças que surgem por esforço repetitivo no trabalho. Essas doenças ocupacionais, ou seja, são doenças que surgem em decorrência do trabalho, muitas vezes são causadas por postura inadequada durante muito tempo pela repetição do movimento por um grande período, pela realização de tarefas em condições inadequadas, pelo uso de móveis inapropriados. A gente viu, né, nesse slide que
as doenças elas podem surgir sim no ambiente de trabalho e a gente não tiver as condições mais adequadas para executar as nossas tarefas. O vendedor não precisa usar equipamento de proteção individual, tá? do seu trabalho no varejo, mas devido ao trabalho de pé, o esforço repetitivo, o uso de computador, né, pode gerar então corte ou ler. Segurança do trabalho 2. A norma regulamentadora número 17 busca minimizar esses problemas, tratando especificamente de ergonomia, conforme sua apresentação. 17.1. Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características fisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Traduzindo em miúdo, né, essa norma regulamentadora ela vai estabelecer umas normas e parâmetros, ou seja, condições necessárias que o trabalho, né, seja mais adequado possível, exigindo menor esforço e menor estresse para o profissional. A ergonomia vai tratar disso. Qual que é a cadeira mais adequada, já que eu vou ter que trabalhar o dia inteiro sentado em frente a um computador ou notebook? Eu vou trabalhar de pé, né? Qual que seria o ambiente mais adequado? Eu vou fazer a operação de determinada máquina, qual a altura que ela deve estar, de modo que o meu esforço seja o mínimo possível? Essa é a área da ergonomia. Ela se destina a todo tipo de empresas, né, essa norma regulamentadora, e trabalhadores. Portanto, não é específica para vendedores. Porém, alguns de seus itens estabelecem regras que favorecem a melhoria do posto de trabalho. Então, como a gente está falando, o vendedor é um tipo de profissional que normalmente não precisa se preocupar com o equipamento de proteção individual. Mas é bom que conheça. Em algum momento ou outro, o vendedor pode ter que ir até o estoque, vai ter que usar um equipamento. Se está numa indústria, pode ter que fazer uma visita à repartição, produção. Tem que saber como usar esses equipamentos, certo? Bom, vamos em frente. Vejamos a seguir algumas dessas normas, né? Lembrando que é necessário levar em conta cada local, cada tipo de atividade para selecionar as mais adequadas a eles. Essas normas elas são genéricas, elas devem ser adequadas dependendo do ambiente e o ramo de atividade da empresa onde estamos trabalhando. Então, a norma regulamentadora número 17.3 vai tratar de mobiliário postos de trabalho. 17.3.1, sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição. O que é isso? É a posição mais confortável para o empregado. Difícil, por exemplo, o vendedor de varejo ficar tantas horas de pé, né? Pode gerar aí, nós já vimos no início da aula, uns problemas, né? Algumas enfermidades. Então, se tiver que trabalhar, sentado é melhor. 17.3.2. Para trabalho manual, sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas, painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, deve atender os seguintes requisitos mínimos. Vendo agora, a ergonomia ela vai sempre buscar melhor conforto, melhor adequação do operário para executar a sua operação de forma mais confortável, aumentando inclusive a eficiência. Então, quais são as condições mínimas, né? Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Então, isso é adequação, né? Que altura que vai estar o computador?
cadeira ela tem que ter o mesmo ajuste, né? Se for esse o trabalho. Se tiver que estar operando uma máquina, fazendo um trabalho numa esteira rolante, né? Uma linha de montagem, por exemplo, eu tenho que estar no móvel ou numa posição mais adequada para executar esse trabalho. Por isso que se fala de móveis. O item B, ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. C, ter características dimensionais, ou seja, tamanho, fala-se de espaço, possibilitem o posicionamento e movimentação adequados aos segmentos corporais. Ou seja, se tiver que fazer uma operação, a ferramenta não pode estar muito distante, né? Senão eu vou ter que me esforçar para pegar, e esse movimento repetitivo pode gerar, além do desconforto, uma doença, né? Uma doença ocupacional. A empresa vai ter que indenizar depois. Segurança do trabalho 2, 17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto. Então, quando quer que usar algum assento, quais as condições que devem obedecer essa norma regulamentadora? Altura ajustável à estatura do trabalhador, né? E a natureza da função exercida. Então, a gente pode citar como exemplo um motorista, né? Um motorista caminhão. Você tem motoristas de várias estaturas. Por isso que veículos, eles já vêm, os mais modernos, né? Essa possibilidade de você ajustar volante, ajusta a altura do assento, veículo não tiver tração automática, câmbio na altura mais adequada, eu posso ajustar, né? Então, esses ajustes são condições mínimas para gerar um conforto na operação do veículo. Isso acontece com máquinas, isso acontece também com o uso de aparelhos eletrônicos, né? Características, pouco ou nenhuma conformação na base do assento. Então, significa que o assento tem que ter o máximo de... E não pode ser um assento fixo e duro, né? Que ele pode gerar estresse. Borda frontal arredondada. Já sentaram em cadeiras aquelas universitárias, e ela não é arredondada? Ela fica machucando a perna. Passa um determinado período, o cansaço é muito que você não consegue mais suportar a aula. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção de lombar. A cadeira que eu estou sentado agora, por exemplo, ela é ergonômica. Ela acompanha a curvatura das minhas costas, de maneira de menos esforço. Isso que nós estamos falando aqui. 17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. Já o vendedor tem que ficar muito tempo em pé, previsto pela legislação, momentos de... O trabalhador ele precisa ter um local confortável para essas pausas. Isso é uma regulamentadora. 17.4. Falar agora de equipamentos dos postos de trabalho. 17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características fisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Significa esse palavrão, né? Psicofisiológico. São características do meu corpo físico, também das minhas características de personalidade, né? Tem pessoas que têm uma estatura maior, tem outras que têm estatura menor, tem umas que são muito mais ágeis, outras são mais lentas. Não que seja uma melhor que a outra. São diferenças, né? Essas diferenças elas devem estar previstas no ambiente de trabalho, por isso são chamados de características fisiológicas. Envolve pensamento, sentimentos, né? E tem 17.4.2
Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, né, datilografia ou mecanografia, deve a. Ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado, proporcionando boa leitura, boa postura, visualização e operação, evitando movimentação frequente do pescoço, fadiga visual. Então, o aparelho tem que estar na altura da minha visão e tem que ter um suporte para que o meu braço fique. Eu tenho condições, então, de executar o trabalho com o mínimo de esforço. B. Ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível. Não pode ser um documento, né, com letras miúdas. Também prevê ergonomia, né? Qual que é a letra mais adequada? Se uma pessoa mais idosa, as letras têm que ser maiores para que eu faça o trabalho. Sendo vedada a utilização de papel brilhante ou de qualquer outro tipo que provoque o documento. Já pensou aqui ditando um texto e ele reflete a luz e a luz refrata no seu rosto? É difícil. Existem algumas empresas que. 17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte. Então, é a tela do computador. Até isso, a legislação prevê, né, normas regulamentadoras para evitar estresse. Letra A. Condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente. Isso quer dizer, estou num ambiente mais escuro, a tela do computador tem que ser mais luminosa, né? Se eu estou num ambiente claro, né, tem que haver o ajuste para esse tipo de ambiente. Protegendo contra reflexos, proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. B. O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas serem executadas. Eu já vi, não sei se vocês já viram também no comércio, vendendo teclado que acompanha a curvatura da mão. Então o teclado ele não é reto, ele vira, né? Porque a mão não é reta. Então esses teclados eles são muito mais funcionais quem tem que editar muitos documentos durante o dia. No item C, a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que a distância olho-tela, olho-documento sejam aproximadamente iguais. Ou seja, o documento não pode estar muito lá distante e a tela aqui perto. Ou o documento muito perto e a tela muito distante. Os dois têm que estar numa distância do mínimo do meu esforço visual e também movimento. Isso que trata a nossa regulamentadora. Em B, o teclado deve ter independente, ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. O teclado posso trazer ele mais perto ou mais distante, dependendo da estrutura biofísica do trabalhador. A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que a distância da tela, já falamos sobre isso, né, é a mesma distância. E a letra D, serem posicionados em superfície de trabalho com altura ajustável. Então, tudo customizável, ou seja, dependendo do usuário, tem como regular, seja adequado. Se tem uma pessoa mais obesa, se tem uma pessoa mais magra, mais alta, mais baixa. Então, para cada uma delas tem que ter o ajuste para que, quando for digitar um documento, trabalhar no computador, seja mais confortável. Norma regulamentadora 17.4.3.1, quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo forem utilizados eventualmente, poderão ser dispensadas exigências previstas no subitem 17.4. Nós acabamos de ler. Observada a natureza das tarefas executadas, levando-se em conta a análise ergonômica do trabalho. Então, gente, eu sei que é um pouco cansativo, parte teórica, essa parte de leis.
não tem outro jeito. Nós precisamos conhecer a lei para, então, exigirmos as melhores condições de trabalho, né? E venhamos sofrer doenças pela ocupação. 17.5. Condições ambientais de trabalho. A norma regulamentadora vai falar do ambiente. Como é que deve ser o ambiente? A melhor adequação do trabalhador. Condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características biológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho executado, né? Os locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, sala de desenvolvimento, análise de projetos, entre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Até isso eles previram. E o trabalho que eu tenho que executar exige maior criatividade, maior elaboração, maior criticidade para executar esse trabalho. Então existe norma 17.5.2. Falar níveis de ruído de acordo com o estabelecido na norma brasileira regulamentadora 10.152. Norma brasileira registrada no INMET. Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus. Olha que interessante. O ambiente não pode estar muito frio, também não pode estar muito quente, né? Já trabalhei em locais excessivamente quentes, você não aguenta. O estresse é muito grande, né, gente? Então, até isso, as empresas têm que se preocupar. A velocidade do ar não superior a 75 metros. Umidade relativa do ar não inferior a 40%. É isso. Todos os locais de trabalho devem haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. O que é a iluminação suplementar? Aquela que eu preciso para fazer a operação, aquela a mais. Por exemplo, agora na tela do notebook, do computador, eu não conseguiria estar gravando essa aula só com a iluminação da tela. Tem uma iluminação suplementar para poder, então, dar essa aula para você. Ó, a iluminação geral deve ser uniforme, distribuída e difusa. Ou seja, ela não pode ser só onde eu estou trabalhando, ela tem que ser uma iluminação geral, né? Para todos no ambiente de trabalho. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras, contrastes. Ou seja, a luz ela tem que, por exemplo, se eu tiver que trabalhar à noite, ela tem que iluminar só os meus documentos. Aí não pode ser excessivo. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidas na norma brasileira regulamentadora 5.413, norma brasileira registrada no INMET. Isso quer dizer, né? Até a iluminação existe medida, né, gente? Então, ela precisa obedecer para não ofuscar a vista e também não ser escuro demais, exigindo, então, uma acuidade visual, ou seja, a minha visão, mais do que o... A 17.6 vai falar, então, da organização no trabalho. Então, ela começa. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Todas as normas, elas prevêem essa adequação da estrutura física do trabalhador, da sua dinâmica, com esse ambiente de trabalho. A organização do trabalho, para efeito desta norma regulamentadora, deve levar em consideração, no mínimo, normas de produção, modo operatório. O que é o modo operatório? Como é que eu executo a minha atividade no meu trabalho? Qual é essa operação? Exigência de tempo, determinação de conteúdo de tempo, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas. Olha que interessante. As empresas mais evoluídas, elas entram no mínimo detalhe para adequar o ambiente de trabalho, de maneira a trazer mais conforto
e mais produtividade, né? A norma regulamentadora 17.6.6 ela vai dizer que nas atividades que exijam sobrecarga muscular, tática ou dinâmica do pescoço, ombros ou dorso, membros superiores e inferiores, a partir da análise ergonômica do trabalho deve ser observado o seguinte. Lá. Letra A. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Quer dizer, a empresa não pode exigir de mim, como a gente tem visto na pandemia, exigência em cima dos médicos, uma carga de trabalho exaustiva, né? Acaba gerando doenças. A gente vê muitos médicos morrendo, inclusive. Então, a norma regulamentadora ela vai exigir uma adequação da jornada de trabalho com a necessidade de descanso dos trabalhadores. Letra B. Deve ser incluídas pausas para descanso. Letra C. Quando do retorno do trabalho após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento. Não posso exigir, né, como naquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, né, que a pessoa tenha o mesmo ritmo quando ela fica afastada, né? Como jogador de futebol agora com a pandemia. Não dá para começar a retomar campeonato com o mesmo ritmo de antes da pandemia. Há que se fazer um retorno gradual. Isso para todas as modalidades de trabalho. É previsto em lei. Também tudo isso nós tiramos do site do Ministério do Trabalho e Emprego, norma regulamentadora número 17, ergonomia, disponível neste link. Nós tivemos acesso então no dia 19 de junho de 2020. Lembrando que ergonomia é a adequação mais produtiva e mais confortável do homem à máquina. Vamos falar agora sobre segurança no trabalho envolvendo as pessoas, né? Então, durante as pausas de trabalho, seria importante que nós fizéssemos alguns alongamentos para evitar doenças ocupacionais. Então, lá, inclinar a cabeça para um lado e para o outro, puxando-a com uma das mãos. Então, fazer esse movimento, né? O outro braço estendido para o lado do meu. Vou normalmente contar até 20, ó. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20. E depois eu vou trocar o movimento do outro lado. Perceber que vai ficar, né, o pescoço tendo maior flexibilidade. Pois não basta um local seguro e equipamentos adequados para que os acidentes não ocorram. Fundamental que os trabalhadores estejam capacitados, orientados e aptos para o desenvolvimento das competências. História. Colocar o trabalhador para executar uma tarefa sem que ele tenha consciência quais são as suas atribuições, quais são as operações que ele vai ter que executar, normalmente é dado em treinamento, é proibido e é vedado pela lei. Casos de vendedores, que é o que vai nos interessar mais, trabalham muito tempo em pé, é importante fazer intervalos e, se possível, em certos momentos, realizar uns exercícios de relaxamento, como nós acabamos de demonstrar, ou de alongamento dos músculos. Nós vamos ver alguns outros exemplos agora. Juntar as mãos abertas, dedo com dedo, movimentá-los para baixo. Ó. Fazer esse movimento, estendendo então os meus dedos. Alongamento. Principalmente para nós que usamos o teclado do computador por muito tempo. Importante nas pausas fazer esses alongamentos. São alongamentos tirados da fisioterapia. Em pé, realizar movimentos giratórios, né, ombros para frente e para trás. Eu vou pegar o movimento, esse movimento ó, de ombro para frente e para trás.
Todos esses movimentos é importante que você faça 20 vezes. Vou fazer isso naturalmente, conta à disposição da nossa aula. Com uma das mãos, puxar o cotovelo para trás até sentir que a musculatura do braço se alongou. Repetir o movimento com o outro braço. Então, vou pegar o cotovelo aqui. Sempre faço nas aulas presenciais com os alunos. Vou forçar aqui, né, durante 20 segundos. Depois eu vou trocar o braço e fazer o mesmo passo aqui. Garante alongamento e distensão. Tenha problema depois. Pensa pouco passional. Em frente. Virar as mãos em círculos, primeiramente para um lado e depois para o outro. Então, braços estendidos, né? Vai dar para fazer movimento. Primeiro para a direita, depois para a esquerda. 20 vezes. Com a mão esquerda, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro para o lado esquerdo e depois para o lado direito. Com a mão cada. Esse movimento vem alongar o pulso, evitar o leque. Com a palma de uma das mãos, esticar os dedos da outra mão para trás e mantê-los assim por alguns segundos, 20 segundos. É isso que eu vou fazer. O braço aqui. Forçando com a outra mão para baixo, pulso. Dói um pouco, realmente, por causa da necessidade do alongamento. Depois vou fazer o mesmo com o outro braço. Baixo. Também posso forçar para cima. O outro braço também posso para cima. É importante vocês que são vendedores ou profissionais que estão sendo capacitados trabalharem no mercado varejista, né? Momentos de pausa, fazendo esses movimentos que vocês vão garantir a saúde de vocês. Depois nós temos um movimento com a cabeça, né? Inclinar a cabeça para frente, para o lado, para trás e finalmente para o outro lado. Essa é o rodando. Fazer esse movimento para frente, trás, direita, para a esquerda e depois eu vou movimentar para um lado, também para o outro. Garante alongamento do tronco e da área do pescoço, principalmente para quem trabalham de pé muito tempo, aqueles que também ficam na tela do computador. Vamos falar agora das penalidades trabalhistas, né? É importante que a CLT também prevê. Todo trabalho implica em responsabilidades legais, podendo até mesmo incidir na severidade das previstas por lei, caso esta não seja observada. Então, se eu visto a camisa de uma empresa, gente, como eu estou vestindo da casa do garoto, tudo aquilo que acontece no meu ambiente de trabalho é uma responsabilidade. Eu não posso divulgar segredos, estratégias, né, produtos da empresa, porque isso, além de ser antiético, é também previsto em lei, é uma penalidade. Vamos ver o que diz o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que isso quer dizer? Porventura for pego cometendo algum delito, alguma ilicitude, né? Uma coisa errada, for penalizado pela lei, eu não posso negar, não sabia da lei. Não, já está previsto. Ah, professor, não. A gente tem que estar ciente de todas as leis. Como cidadãos que nós somos, temos que acessar, né, as leis e saber aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. Temos direitos e principalmente deveres, né? Seja como profissionais, na relação com clientes, também na relação com superiores e com colegas de trabalho. Então foi tirado do site do Ministério do
Trabalho, Decreto-Lei número 4.657, 4 de setembro de 1942. Olha aí, é bem antiga essa lei. Penalidades trabalhistas. Veja a seguir alguns exemplos de penalidades e obrigações previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. No caso, encontrar palavras que não conheça, busque seu significado em um dicionário ou no Google. Agora nós vamos entrar em conceitos de leis, né? Então tem um jargão que advogados conhecem, muitas vezes a gente pode não entender. Para o empregador, artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco, perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Isso quer dizer, se o meu ambiente de trabalho eu não tenho um EPC, que é equipamento de proteção coletiva, né, então os trabalhadores vão ter que ter esses equipamentos de proteção individual para evitar o dano. Por exemplo, um local muito ruidoso, a empresa não tem um abafador, né? Então, ela vai ter que fornecer os tampões, né? Fone, o pessoal chama de fone, né? Ou então, aqueles bloqueadores que você coloca no ouvido para evitar o ruído. Ou então, máscaras, né? Em locais muito cheios de poeiras, né? Por diante. Um local que tenha risco de cair ferramentas no meu pé, eu vou usar aquelas botinas com biqueira de aço. Então, tudo isso, a empresa, quando você é contratado, no primeiro dia de trabalho, você recebe todos esses equipamentos. Você assina um documento de que recebeu. Quando você for desligado, você tem que devolver à empresa tudo. Naturalmente, com a quebra, com o desgaste desses equipamentos de segurança, a empresa deve substituí-los periodicamente. Para o empregado agora, vamos ver as penalidades trabalhistas. Artigo 482. Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ou seja, eu sou demitido, saio sem direito nenhum. Quando que isso pode acontecer? Ato de improbidade. O que é um ato de improbidade? Fiz alguma coisa indevida, uma coisa que é ilícita, não é, né? Não é adequado que seja feito. Tirar uma vantagem, né, sobre alguma informação que só eu tenha, algum tipo de furto, né, roubar, por exemplo, um modelo, um produto e produzir o meu em cima daquele. Tudo isso são atos de improbidade. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Quer dizer, eu já fui treinado de como operar um equipamento ou uma máquina, mas por imperícia eu vou lá e quebro essa máquina por displicência, uma incontinência de conduta. Estou tendo uma conduta inadequada no trabalho. Ou na relação vendedor, na relação com o cliente, tenho uma relação inadequada com esse cliente, você pode ser considerado incontinente de conduta. Negociação, letra C, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. Por exemplo, eu como vendedor, vou e dou desconto para o cliente sem permissão do meu gerente. É isso aqui. Quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual se trabalha, empregado ou for prejudicial ao serviço. Quer dizer, vamos supor, a empresa onde eu trabalho vende determinado tipo de produto. Eu trago meus próprios produtos para vender ali, concorrendo com a empresa, um ato de improbidade. Eu posso ser demitido por justa causa. Continuando, para o empregado. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Ou um trabalhador foi condenado criminalmente, né? Já fui julgado em última instância, e a minha pena não foi suspensa, eu posso ser demitido por justa causa. Desídia do desempenho das respectivas funções. Significa,
eu tenho desempenho inferior àquilo que eu me comprometi. Eu faço o mínimo necessário com displicência e não trago os resultados que a empresa deseja. Desídia. Embriaguez habitual ou em serviço. Vou para o meu local de trabalho, posto de trabalho, embriagado. Isso pode gerar também por justiça. Violação de segredo da empresa. Eu, de repente, sei um segredo da empresa que pode beneficiar a concorrência. Se for provado que eu fiz isso, também é previsto como pena de lei, como justa causa. Então, tudo isso foi tirado do decreto da Lei 5.452, do dia 1º de maio de 1943. Disponível nesse link, tá, gente? O acesso feito no dia 19 de julho. Nós concluímos, então, a nossa 7ª aula, nosso curso de técnicas administrativas, vendas no varejo e atendimento ao cliente. Falamos, então, sobre segurança no trabalho, falamos sobre as normas regulamentadoras, encerramos assim, então, esse conteúdo. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Até nossa 8ª aula.